quem fosse com eles ia sair, a gente sabia. E Sim. aconteceu de ser o Bill, que foi uma pena, porque O Bill ele tava acordando pro jogo. então o Bill tinha muito a render ainda, inclusive a treta com a Carol, né? É, Eu acho que tinha outras pessoas que poderiam ter saído e no final das contas, por conta de que eu acho que primeiro que algumas pessoas aproveitaram a onda e votaram nele, por isso sim, que ele ganhou mais votos. E outros foram se doer pelo que aconteceu, né? Sendo que sim. quem criou toda a manobra foi a Carol, né? É, Então, no final das contas, ela saiu sem sequela nenhuma. Carlinha ficou com sequela de até agora ela não superou. E o Bill sofreu as consequências e foi punido com paredão, né? Com a saída. sim. Então, ele teria mais a mostrar. É que assim, o, ele ainda não tinha tanta relevância no jogo. Tanto que hoje você não sente a falta dele, É, né? Poderia dar em alguma coisa? Poderia, só que ele demorou para. O problema que eu acho que ele demorou não foi nem para se posicionar com o caso da Carol. Eu acho que ele demorou para se posicionar como participante, porque sim. as coisas Uhum. acontecendo, as pessoas aparecendo e ele olhando, assistindo, né? Então, assim, lá dentro não dá para você ficar assistindo, né? Agora, ele deixou de ser planta quando ele se envolveu com a Carol. Foi. Então, só que aí ele acabou tendo as consequências, né? Talvez fosse melhor ele ter continuado como planta, que aí o público iria para o outro lado, talvez. O público não, o pessoal da casa, né? Ia Mas, votar em outra. mas eu acho que se ele continuasse planta, ele ia ainda continuar ainda com 9 votos. Porque ele teve 8 votos no começo, né? É, Os 8 votos também que ele teve. Eu acho que o Bill ficou meio visado por causa dos Big Fone que ele atendeu, né? Ele sim. atendeu muito Big Fone, então ele estava correndo e eles estavam também preocupados que era uma pessoa que É muito boa de, ágil. boa de prova, poderia ser, né? Então, Sim. alguns acabaram indo na onda e falaram, vamos tirar, vamos tentar tirar o cara. Assim, nesse paredão, o problema era o seguinte: tava entre Juliette e Sim. ele, né? Porque o Gil mesmo, né, nem a torcida que ele tava ganhando durante as últimas semanas tava grande, e com isso não ia tirar Uhum. ele, né? Que todo mundo tava gostando do Gil. Só que, num ponto em que a gente colocar assim, se a Juliette voltar, quer dizer que ela tá forte lá aqui fora, Sim. certo? E que o jogo dela tá dando certo. Se o Bill voltar, quer dizer que a, a Carol Conká, digamos, posso ser enganado. Se o Bill voltar, quer dizer que ela fez alguma coisa de errado e com isso fez que o Bill voltasse para dar uma pequena agitada no jogo e para confrontar Sim. ela, certo? E a gente nem para ter esse movimento. Só que para vendar do jogo assim, pensamos em quem? Deixasse a Juliette no jogo. Por quê? Para mostrar que as pessoas lá dentro, que a pessoa pode estar com uma torcida grande, né? Junto com o Gil, né? E o Lucas, né? Ter levantado essa torcida grande para ela ficasse dentro do programa, né? Porque realmente era para ver esse tipo de jogo, porque a Juliette é daquelas que confronta a pessoa na frente, vai mesmo, conversa, fala na lata, na cara da pessoa. Só que o jeito que ela chega para falar, o jeito que ela quer conversar, se torna um pouco cansativo, monótono, porque ela sempre quer bater na mesma tecla de uma conversa que já foi feita, que já foi resolvida, já foi falada, e ela sempre volta naquele assunto. O que acontece? Que a pessoa pode deixar ela excluída
das conversas, do grupo, da amizade, essas coisas. Só que ela tem que realmente pensar nesse tipo, como ela vai falar, para não ficar muito, uma coisa tudo monótona. Mas assim, eu mesmo queria que a Juliette voltasse, né? Já que se o Bill voltasse, ia ser uma pessoa sumida, porque nessas últimas semanas que ele estava na casa, a gente só viu ele, só se protagonizou com a Carol, o atendimento que ele atendeu os dois Big Fone, né, das duas dinâmicas que teve, certo? Ele ficou visado nisso. Então, realmente, a gente só viu o Bill nessa parte. E o restante, a maioria foi tudo parado, só não leva em trás dos outros grupos. Realmente, assim, o Bill, concluindo, então, realmente o Bill, assim, se ele voltasse, ele ia ser outra pessoa que ia ficar sumido dentro da casa, né? E ia voltar, se tivesse outra dinâmica, essas coisas, ia ser mais risado ainda durante a votação e o pessoal ia tentar tirar ele do jeito mais rápido possível. Foi bom dele ter saído agora, né? Na segunda, para não ficar, coitado, com a mente toda abalada, né? Com a saúde mental tudo estragada pelas outras pessoas, né? Pelo mal que tá acontecendo dentro da casa, né? Senão a gente não ia ver mais o Bill, né? Que a gente está vendo agora por fora das redes sociais, né? O otimismo foi de pessimismo, foi. O Brasil tá mal das pernas, tá? Recentemente. Que foi a prova do líder. A prova do pegar o seu coletezinho lá de número e daí seria sua vez de jogar. A primeira etapa da prova foi para encher linguiça do patrocinador mesmo, da Coca-Cola. Foi para encher linguiça da Coca-Cola. Pra falar, uma provinha aqui, ó. Top patrocinador, pra você ficar feliz. Uma provinha aí. Os tinha que completar uma palavra que estava no painel de cada um. Cada um tinha a sua palavra e daí tinha que completar daí pegando as latinhas no meio, que tinha no meio lá um monte de latinha lá com letras. Tinha a palavra otimismo, amizade, tinha um monte de palavra, tinha, mas só uma que dava imunidade. E cada participante tinha que trocar com outra pessoa o seu lugar. Então a pessoa que está na amizade poderia trocar com qualquer outra. A Sara, ela pegou o otimismo, que era a palavra do líder, que era a palavra que ia dar o líder. Só faltava uma pessoa para jogar. Uma pessoa para jogar. Que era nada mais, nada menos do que Carminha com K jogou e pegou a palavra otimismo e virou líder. A palavra é otimismo. Parabéns, Caroline, você é a nova líder. Virou líder. O Brasil teve decepções gigantes, teve. O Brasil chorou dias, porque mal aconteceu a prova bate e volta, o Brasil já tava chateado, aí acontece a prova do líder, o Brasil fica mais chateado ainda, fica triste. Você viram tag, subiu no Twitter, falou que pessoas falaram que nunca mais vão beber Coca-Cola na vida por causa dessa prova. Primeiro lugar, eu já tô com trauma de prova, porque essas duas provas mequetrefe, aquela prova bate e volta ridícula, e a prova da Coca-Cola também péssima. Tanto que a gente esperando, podia até ser uma resistência, já que era para ela ganhar, que ganhasse na raça. A resistência, não. A prova durou 2 minutos. Você achando que ia acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. Pelo amor de Deus, né? E outra, não deu tempo, a gente estava em luto ainda. Não deu tempo. De nem fazer o primeiro luto, veio o segundo. Conclusão. Posso dizer uma coisa aqui? Posso dizer uma coisa rapidinho aqui? Do Brasil inteiro, Carol Conká foi a pessoa que mais tombou o Brasil. Uma semana, 2 tombos. Já que é pra tombar, tombou mesmo. Não, então, ela veio para tombar. Sim. E
E o que acontece? Ela realmente está tombando a gente, né? Porque ela já começou a tombar a gente quando ela foi muito má na primeira semana, segunda semana. Ela foi péssima, péssima. Ela foi pior do que o que a gente imaginava que poderia ser. Porque Sim. quando o nome dela foi escolhido, nossa, eu aplaudi, eu falei, uau! Eu falei, A o nome gente dela comentar aqui. é. Então, eu falei, o nome dela é Treta, o nome dela é Treta, né? Mas essa prova do líder, eu acho que não, a gente não pode, a gente não tem como afirmar que foi a manipulação ou que teve alguma coisa de erro, porque realmente a prova foi explicada aos detalhes para o público antes de ser efetuada Não, e a gente sabia. Então, tipo, não a tem. única, a única coisa que eu tenho um parênteses aí para colocar é aquela velha história. Por exemplo, nós estamos assistindo, nem tem gente que está gravando, vendo todos os detalhes, todos, Sim. porque se tem alguma coisa errada, a pessoa está acompanhando e está gravando. Eu, como muitos, estão assistindo sem gravar, sem nada. Então, o que acontece? Você tem 18 participantes, tá? Aí você vai, cadê a palavra de não sei quem? Ah, tá, arruma aí, tá certinho, arruma esse canto, pode arrumar, pode. Tá. Mostrou a palavra de todo mundo. Os dois últimos lá, que a gente já tinha visto que o otimismo estava com o Arthur. Sim. Ele e o da Carol, primeiro que já não consertou a deles, nem mostrou. Uhum. Que eu saiba, não mostrou, porque eu estava assistindo. E, conclusão, foi mostrando de todo mundo, desses dois não mostrou. Por que não mostrou? Essa prova do líder aí, meu, tipo assim, nossa, tava tão feliz quando eu vi a Sarah com essa, com a, no local lá, com a plaquinha lá do otimismo, assim, agora a Sarah ganha. A Sarah vai ganhar. Pensa que não, vira as costas. Carol comemorando a liderança. Assim, gente, o que aconteceu? Tô perdido, dormi. Gente do céu, eu pensava que eu fosse pronto. Todo mundo falou seus nomes, falou suas palavras, já viu que tá eliminado. Então, Carol ganhou. O cara não, a Sarah É, ganhou, né? Menino do céu, quando eu vejo, pisco o olho, Carol, campeã, líder. Nem ela realmente diz ela, né? Que a gente não sabe. Diz ela que ela não estava nem esperando a liderança. Ela só escolheu a palavra assim no aleatório. Assim, aham, tá bom, no aleatório Mas eu também é só. realmente acho que, tipo assim, todos foram aleatórios. Todo mundo escolheu aleatoriamente. Porque não tinha como, tipo, a Não, sim. pessoa saber qual palavra que era. e Uhum. eu acho Então, que assim, ela foi na Sarah também de pirraça. Pode ser. Porque, por exemplo, se não fosse a da Sarah, não tinha problema nenhum. Ela foi tirada da Sarah. É, Aí, coincidentemente, né? Era a palavra, né? é, Porque ela tem uma rixa com a Sarah, né? Isso a gente sabe. Ela tem mais rixa com a Sarah do que com o Juliette e com o Gil, sim. né? A gente sabe disso. Então, que nem a Sarah falou, que ela estava olhando para ela. Eu acho que no final das contas ela falou, ela não imaginava que ela pudesse ser líder, que aí já era demais, né? É, Mas ela queria só pentelhar, tirar da Sarah, fala, não, vou pegar o dela, dane-se, deu no que deu, vou tirar dela. sim. E no final das contas tirou a liderança, né? Uhum. Isso foi demais. Essa daí não deu para. A única coisa que eu acho é que eles deveriam ter mostrado. Porque a gente ficou no escuro, porque você não lembra se ela já tinha passado ou não, a Carol. É que nem eu falo, tem gente que tá vendo tudo. Por exemplo, vai saber que a Carol pegou o número 15 lá, porque viu pegar o colete, decorou. As pessoas anotam, que nem foram lá pegar o colete lá na despensa. Aí um pegou. As pessoas já vão anotando quem pegou o quê. Sim. Então, aí, por exemplo, aí vai passando, passou um, a pessoa vai anotando, vai escrevendo os nomes. Porque se você não fizer assim, você não lembra. Conclusão, for escrevendo os nomes e aí, por exemplo, quem não escreve, só está assistindo, não lembra que está faltando uma pessoa. Porque não mostrou. Eles fizeram de propósito, eu acho. Sim. Sabe, para dar aquele choque? Porque, por exemplo, quando chegou a vez do Arthur, não mostrou a letra dele, a palavra, e depois a Carol nem de longe cogitou. Aí quando foi fazer
a segunda rodada que era para roubar a palavra, a gente não